O líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner, afirmou que será candidato à reeleição na casa. A Aline Beckett está com a gente, tem os detalhes a respeito desse assunto nesta manhã de segunda-feira. Pois não, Aline, a sua informação. Sim, exatamente, Nonato. O líder do governo no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, chegou a confirmar a sua reeleição ao Senado e também confirmou a candidatura do presidente Lula à presidência da República em 2026. Essa publicação foi feita em suas redes sociais. Jacques Wagner realizou essa publicação ontem, no domingo, em resposta a especulações que surgiram sobre a possibilidade dele desistir de concorrer à reeleição ao Senado para poder apoiar Gilberto Kassab do PSD na Bahia. Então, Jacques Wagner negou essas informações e reafirmou a sua real intenção de concorrer à reeleição. Além disso, eu destaco a vocês que ele chegou a confirmar também a reeleição de Jerônimo Rodrigues, que é o governador da Bahia, do PT, para o ano de 2026, a reeleição no estado da Bahia. Ele escreveu da seguinte forma, abre aspas, para bom entendedor, meia palavra basta, mas vou dizer aqui por completo. Sou candidato à reeleição ao Senado em 2026, assim como Lula é candidato à reeleição à presidência e Jerônimo a governador da Bahia. Fecha aspas. Jacques Wagner, eu destaco a vocês que é uma figura bastante influente, é uma figura importante dentro do Partido dos Trabalhadores, tem uma longa trajetória política, além de acumular os seus mandatos como deputado federal. Ele também já foi governador da Bahia e também ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma. E aí o senador declarou que agora não é hora para poder discutir, para poder falar em eleição, mas já que muitos insistem em levantar essas especulações sobre 2026, ele completou que a prioridade nesse momento é cuidar da Bahia e ajudar o Brasil a seguir avançando no que realmente importa, melhorar a vida das pessoas. Além dele, a gente vem sempre debatendo essa questão da eleição presidencial de 2026, quem vai vir, os partidos, né? Quem estará à frente. E aí, eu lembro a vocês que também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em abril, no mês passado, chegou também a dizer que tudo se encaminha para que o presidente Lula possa se candidatar à reeleição e disputar o novo mandato em 2026. Então, a gente já tem aí duas confirmações por parte do governo federal que indicam que o presidente Lula deve vir como candidato em 2026. E agora, Jacques Wagner também confirma a sua reeleição ao Senado Federal. Eu volto com você, Nonato. Obrigado, Aline Beckett, em Brasília. Eu chamo aqui para a nossa conversa o Cristiano Beraldo e a Deise Ciocari, são os nossos comentaristas de hoje que estão analisando aqui os principais assuntos com a gente. Beraldo, vou começar contigo. Nós tivemos aí dois posicionamentos, a Beatriz Manfredini trazendo a discussão em São Paulo, com o André do Prado se colocando na possibilidade de ser vice do atual governador numa possível candidatura à presidência ou mesmo candidato ao governo de São Paulo. Assim como a gente tem outros nomes, o próprio prefeito Ricardo Nunes foi ventilado, Felício Ramute, que é o atual vice-governador também, ou seja, são vários nomes em todos os pontos. E aí o Jacques Wagner também falando em reeleição, mas dizendo que a gente não pode também antecipar tanto assim o debate. Há esse risco da gente antecipar para esse ano e aí a gente tem uma paralisação, ou seja, aquilo que importa não ser votado, Beraldo. Como é que você está vendo essa movimentação dos nomes nos mais variados pontos aqui das nossas ideologias? Olha, Nonato, tem tanta coisa em jogo que eu não tenho dúvida que a decisão será tomada no último minuto. Por mais que ela se encaminhe, por mais que essas peças vão se encaixando, mas sempre há a expectativa de que no final pode haver aí alguma mudança que abra espaço para nomes que até então podem estar preteridos nessas escolhas. Do ponto de vista da esquerda, o presidente Lula continua sendo o nome mais importante, mais relevante, independente da performance do governo, porque o próprio Lula, ao longo da sua trajetória política, cuidou de não ter nenhuma liderança popular fazendo sombra a ele. Agora, inclusive, a negociação com o próprio deputado do PSOL, Guilherme Boulos, que poderia buscar uma eleição para presidente, uma disputa para presidente, e que numa negociação para assumir o ministério já está dizendo que aceita abrir mão de disputar qualquer cargo em 2026. E Lula
ele é uma peça importante para o PT e para a esquerda, porque mesmo que ele perca a eleição, ele pode ajudar a formar uma bancada relevante para o Partido dos Trabalhadores. E a gente sabe que é o número de deputados que determina quanto de dinheiro público os partidos terão, tanto para sua manutenção quanto para fazer campanha. Portanto, a eleição, a candidatura de Lula à reeleição pode ser estratégica mesmo com uma derrota iminente. Do ponto de vista da direita, esse quebra-cabeça, sem saber se Jair Bolsonaro vai conseguir ou não vai conseguir disputar a eleição, se ele vai indicar Tarcísio de Freitas ou Michele Bolsonaro, isso tudo vai deixando uma incerteza muito grande. E a posição de Tarcísio de Freitas hoje, que é um candidato praticamente imbatível à reeleição ao governo de São Paulo, gera uma especulação e uma disputa para ver quem será o seu vice. Por quê? Sabe-se que Tarcísio tem o potencial de ser o candidato a presidente, se não em 2026, em 2030. Com isso, ele se desincompatibilizando para disputar a presidência da República em 2030, o seu vice assumiria o governo e, muito provavelmente, seria candidato à reeleição em 30. Portanto, muitos interesses, muito dinheiro público em jogo, e esse interesse todo nessas posições faz com que a disputa seja acirradíssima. Vamos precisar acompanhar aí por mais alguns meses, Nonata, até a gente saber para que lado essas composições, essas acomodações vão seguir. Acirrada e polarizada também, né, Deise? Fato é que essas movimentações políticas já indicam que o aquecimento para 2026 começou com tudo. Soraya, e olha como a gente tem cenários diferentes na esquerda e na direita, né? Na direita, a gente tem várias lideranças aí disputando o possível espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele fique inelegível até 2026, né? Então a gente tem vários nomes aí contornando a disputa presidencial. E do lado da esquerda, a gente fala sempre dos mesmos nomes, né? A gente tem um ou dois ali, o Jacques Wagner, talvez o Haddad, mas é interessante como o PT não construiu herdeiros políticos, né? Toda a disputa ela ainda se centraliza em torno do nome do presidente Lula. E o Wagner, o Jacques Wagner, optando por ficar no Senado, o que ele está fazendo? Como o PT não tem outros nomes para ocupar cargos, permanece uma liderança antiga no Senado, porque o PT não tem outro nome para fazer articulação ali no Congresso, então tem que ficar essa liderança mais antiga, mais conhecida e que bem ou mal tem um trânsito nacional, porque senão quem que o PT vai colocar no Senado? Não tem outro nome. Então fica o Wagner ali, fica o Jacques Wagner, e aí possivelmente para a presidência vão ter que apostar no já cansado presidente Lula, porque não consegue fazer herdeiros. Então a opção do PT ela é muito mais uma sobrevivência política do que uma possibilidade de herança, de transformação ou até de continuidade. Não existe essa questão da continuidade para o PT. É simplesmente a palavra sobrevivência em torno de um único nome. Por isso que o Jacques Wagner realmente ele tem que tentar a reeleição para o Senado, porque não tem outro nome para o lugar dele.